E aí foi o fim do território nacional. E aí termina a epopeia, aqui dentro. O Jango vai embora, passa em São Borja, acho que leva o pessoal dele e vai para... Agora, a pergunta que fica até hoje, por que não houve resistência no Rio Grande do Sul? É uma boa pergunta, hein? Eu não sei como é que... O comandante do Terceiro Exército queria... Era o Ladário, né? Ladário Telles. O Ladário Telles era esquentado. Por quê? Por que não houve resistência no Rio Grande do Sul? O Brizola queria. O Brizola queria. Acho que influiu aí decisivamente, olha aí, a presença e o temperamento do Jango. Que era o principal interessado. Alguém me disse que o Jango já chegou com a decisão de não resistir, fosse qual fosse a circunstância. Que era uma característica dele. Ele era o de acertar e tal, né? Então, eu imagino, diante desse quadro aí que a gente está montando, que e era a maior autoridade para decidir isso. Tinha que decidir, claro. Hein? Sim, porque os militares, ele não desse essa Era a maior autoridade. Agora, nós estamos chegando à conclusão de que, na realidade, não houve resistência por causa do Jango. Agora, um outro fator, uma outra diferença sobre 61 é a presença da população. Em 61, logo que se configurou que havia uma tentativa de golpe, a população foi para a rua. Sim. Em 64 não foi ninguém para... Por uma razão, o governo não era do PTB. O governo não era mais do PTB, era do Meneghetti, que estava em Passo Fundo, ou ia ir para Passo Fundo, entendeu? Então não tinha o cenário ali na praça. Não tinha aquele cenário na praça. Base. Não tinha aquele troço todo, não tinha a rede de rádio, não sei o quê, não tinha o Brizola chamando e coisa e tal. Faltou isso também. Então duas coisas se juntam aí, o temperamento do Jango e a ausência vamos dizer assim, de estrutura talvez, de resistência. Porque ali era o comandante do Terceiro Exército, o comandante do Exército, ninguém conhecia direito, não sabia falar, não sabia atrair, não era político nem nada e tal. Era o homem da área militar, né, e tal. Não era para isso. Então como é que tu ia movimentar o povo para resistir ao golpe? Sim, e o Meneghetti tinha saído da cidade. Essa saída do Meneghetti foi por muitos considerada uma fuga, uma coisa assim, tá? E muitos dizem que não, foi uma coisa que era um plano. Estratégica. Era um plano. Aquele troço leu ali da internet, aquele estudo do cara aquele. Eu li. Ele disse que dá essa ideia, né? Ele disse que era um plano. Um plano. Olha, não chega a ser um absurdo total se a gente considerar que a expectativa de conflito, de problema, não era, vinha de longe, já vinha de algum tempo. De alguns meses, pelo menos. Com aquele troço todo na rua. Aquele estudo, inclusive, diz que não descarta a hipótese de que o plano do Meneghetti sair de Porto Alegre, inclusive, foi planejado na possibilidade de um golpe da esquerda. Na eventualidade de um golpe da esquerda, ele sairia de Porto Alegre. E foi o contrário, mas ele achou por bem sair. Mas a esquerda que o Meneghetti identificava aí era o Brizola. Era o Brizola. Não era o Luiz Carlos Prestes, entendeu? Qual é a esquerda que o Coisa identificava ali no caso? Era o Brizola. Era o Brizola, sim. Sim. Provavelmente é isso. E outra coisa, que aquele episódio todo trouxe de volta para o governo do Estado, não imediatamente, mas praticamente logo depois, aquele pessoal que tinha saído do PL, Diaba 4, o Bolsonaro estava lá dentro no dia 2, junto com o Mário Mondino, esse rapaz aqui da Supra, ele conta tudo isso. O João Pinheiro Neto. O João Pinheiro Neto, que havia um quadro, e tu tem esse livro, lê uma parte que o Tancredo fala, que o Jango andou procurando o Tancredo aquela madrugada e acabou achando, e foram lá para a casa do Pinheiro Neto. E o Tancredo deu uma aula, está ali, aula, e remontou a 1920. Uma aula internacional
entendeu? Da política. Política. Porque tinha como pano de fundo de tudo a Guerra Fria, né? A Guerra Fria. Esquecer, né? Sempre. Então, são coisas que tu vai começando a furungar, tu encontra o porquê, a razão pela qual e tal. Quer dizer, grande surpresa, assim. Sim. Agora, logo depois que bom, aí no dia, quando o Jango saiu, as possibilidades de resistência realmente se dissiparam, né? Ali o Jango saiu, o Brizola também começou a ser procurado e trocou de residência várias vezes, né? E em nível nacional também a coisa muda completamente e tal. Mas a expectativa geral, depois que, bom, se configurou a derrubada do governo, tem uma junta militar que assumiu o poder e tal, mas havia expectativa geral de que aquilo fosse um hiato, digamos assim, para colocar as coisas no lugar e retomaria o processo, se chamaria eleições, ou se faria um governo provisório, que é a eleição, mas não havia na expectativa de ninguém, nem dos próprios militares, a ideia de permanecer no poder. Mas eu tenho a impressão que talvez não houvesse no conjunto, né? Mas isoladamente, eu acho que tinha algumas cabeças militares ali que pensavam nisso. Quais, por exemplo? Costa e Silva, na primeira reunião com os governadores, depois do golpe, o Costa e Silva se insinuou como sendo candidato. E quem resistiu a isso foi o Carlos Lacerda. Sabia? Sim. O Lacerda, de noite, já brigado e tal, ele escreveu uma carta violentíssima, que foi interceptada pelo denista baiano, aquele, como é o... Juracy Magalhães? Juracy Magalhães, que tem no livro dele a carta do Lacerda. É violenta a carta, eu acho que eu tenho aí. Entendeu? Então, tu vê que o Lacerda tinha os seus projetos. Sim. Tinha o seu projeto. E estava vendo que com o militarismo ele não tinha chance.